Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma reflexão que o Espírito Santo me entregou, falou comigo, né? E falando comigo, eu vou transmitir para vocês porque pode falar o coração de vocês também, né? Então, nós temos esse papel de transmitir o que Deus fala conosco, né? A gente precisa transmitir porque Deus nos abençoa para sermos fonte, não para sermos represa. Deus nos abençoa para abençoar outras pessoas. E glória a Deus pela internet, glória a Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo mais e mais de Ti. Obrigada, Senhor, por falar conosco, por se revelar a nós. Obrigada, obrigada, obrigada. Senhor, que essa breve reflexão possa falar conosco, falar primeiramente comigo e com todas as pessoas que vão ouvir, Deus, para que possamos permanecer na Tua presença, para que possamos ter consciência do que é ser seguidor de Jesus Cristo nessa terra. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, o texto que nós vamos refletir, meditar, está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dá um pausa no vídeo, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. A minha versão é a King James, mas leia na sua versão, acompanhe, mesmo assim. Vamos ter esse hábito de acompanhar a leitura, mesmo que as versões sejam diferentes, tá bom? É bom que a gente sempre aprende mais. Então diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Vou repetir: não vos enganeis. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Sabe, nós, eu falo isso de todos nós, seres humanos, nós nos achamos muito bons. Nós achamos que só o outro tem problema. Nós achamos que só o outro é falso, só o outro é fofoqueiro, só o outro é grosseiro, só o outro é assim, assado. Todos nós somos ruins. O que nos salva é a graça do Senhor. Uma vez eu ouvi isso, não sei qual foi o pastor que falou inicialmente, mas o próprio pastor da minha igreja falou: o que a gente precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Só a gente já existir por nós mesmos, nós já somos condenados. Mas Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor por nós, deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, nós estamos aqui hoje diante do trono da graça, não por merecimento, mas por essa graça imerecida. Então, tudo que temos de bom em nós vem do Senhor. Vem do Senhor. Então, o que acontece? Nós ouvimos muito isso, e até eu mesma já falei, eu falo ainda às vezes, sabe? A gente reclama muito das pessoas, a gente reclama que o outro foi injusto conosco, o outro mentiu para nós, o outro não fez o que tinha prometido, mas e nós? Vamos ter um senso crítico do nosso comportamento? E nós? Quantas vezes nós falamos algo desagradável que feriu alguém? Quantas vezes nós também, na nossa juventude, lá quando éramos jovenzinhos, iludimos um rapazinho, uma mocinha com amor eterno e não cumprimos? Quantas vezes nós não trabalhamos, não executamos o nosso trabalho com a dedicação que deveria ter sido feita? Quantas vezes nós não respondemos aquela mensagem na hora que lemos, deixamos para depois, ignoramos, deixamos no vácuo, como falamos?
E quantas vezes as pessoas fazem isso conosco e que a gente fica irado? Pois é. Então, o que acontece, meus irmãos? A gente colhe o que planta. A gente colhe o que planta, sabe? A gente quer receber carinho, a gente tem que plantar carinho. A gente quer ser abençoado pelo Senhor, a gente tem que andar de acordo com a palavra do Senhor. A gente tem que plantar fidelidade e obediência a Deus para colher as promessas que Ele tem para nós. Sabe, muitas vezes a gente fica numa onda de pecados de estimação, cometendo todos os dias o mesmo pecado e pedindo perdão, mesmo pecado. Não, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Sabe? Então a gente precisa ter essa consciência. A palavra mesmo fala: não vos enganeis. Irmãos, a gente ouve muito pregações sobre promessas, sobre o amor de Deus, sobre tudo isso, porque o caráter do Senhor é o amor. O que seria de nós sem o amor de Deus? Mas também é caráter do Senhor o juízo e a justiça. O juízo e a justiça. A gente tem que entender isso seriamente. A gente tem que abrir os olhos para o juízo e a justiça de Deus seriamente. Sabe, as pessoas entendem erradamente muitas questões da Bíblia porque focalizam a Bíblia em um versículo só e acabou. A Bíblia é um todo. A Bíblia explica a Bíblia, sabe? A Bíblia é um todo. É uma palavra, a palavra de Deus revelada a nós. Sabe, nós temos que entender que as obras da carne, quem pratica as obras da carne, não vão entrar no reino de Deus. Isso é muito sério. E as pessoas não levam isso em consideração, ficam vivendo de qualquer jeito, praticando aqueles pecados, e acham que está tudo bem. E não está tudo bem não, meu irmão. Nós precisamos entender que de Deus não se zomba. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se plantarmos pecado em nossa vida, vamos colher condenação. Condenação. E não é isso que eu e você queremos para a nossa vida, é? Deus está nos dando neste dia essa chance, a chance de andarmos corretamente, cumprindo a palavra dele, plantando em nossas vidas o fruto do Espírito Santo, plantando em nossa vida a sabedoria do Senhor, plantando em nossa vida no dia de hoje obediência e rendição a Jesus Cristo. Ah, eu quero fazer as minhas coisas. Olha só, eu vou falar com você algo que é duro, mas eu falo para você e para mim. Somos servos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Comprados. Nós temos que obedecer sem questionar. Obedecer aos mandamentos do Senhor e ponto final. Não há questionamento. É obedecer, é servir. É viver a vontade dele, é dar graças em todas as circunstâncias, até aquelas que a gente não entende, dolorosas. Sim, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas para ele primeiramente. Ele tem promessas para nós? Tem promessas maravilhosas. Promessas maravilhosas e ele cumpre na nossa vida quando nós obedecemos. Mas isso não qual o nome da palavra? Isso não é essa palavra que eu queria dizer, não nos exclui de vivermos problemas, situações difíceis. Vamos viver doenças, o luto, uma demissão, uma escassez, alguma coisa, nós vamos viver. Nós vamos viver desentendimentos na família, nós vamos viver. Mas quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, quando obedecemos, sabemos que somos mais que vencedores nele. Somos mais que vencedores nele. Irmãos, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não se engane. Não se engane. Deus é misericórdia, misericordioso. Deus é amor. Mas nós somos escravos das consequências das nossas atitudes.
tá? Se você tem um comportamento ruim, você vai colher esse comportamento. E não esqueça, tá? Não esqueça. Porque muitas vezes estamos na colheita e falamos, Senhor, que provação é essa? Não é provação não, é consequência. É consequência. A gente tem que ter esse discernimento das consequências. Ai, Deus, por que essa pessoa, por que eu perdi meu emprego? Muitas vezes é porque você foi um mau funcionário. Muitas vezes alguém parou de falar com você porque você fez uma brincadeira de mau gosto. Sabe? Isso são exemplos, mas sabe? A gente tem que ter consciência das nossas atitudes e melhorar a cada dia. Temos que ser mansos e humildes como Jesus, perdoar 70 vezes 7. Temos que nos render ao senhorio de Jesus e ficar no centro da vontade de Deus. Temos que clamar pela liderança do Espírito Santo. Temos que ter os olhos da fé ativados. Irmãos, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Sabe, isso é muito sério. Isso é muito sério e as pessoas não olham para isso. Poucas vezes você vê uma pregação sobre isso. Sabe? Só se fala da promessa que Deus vai fazer isso, fazer aquilo outro. Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele quiser, Ele não faz. Sabe? Deus cumpre a promessa dele, cumpre, mas vai lá em Deuteronômio 28, leia a primeira parte e a segunda. O que acontece se você cumprir os mandamentos e os estatutos? Os céus se abrem para você. Mas o que acontece se você não cumprir os mandamentos e estatutos? Está tudo lá, está claro, a Bíblia nos fala tudo o que precisamos saber. Não vos enganeis, amados irmãos, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, o homem colherá. Você quer receber carinho? Plante carinho. Você quer receber um bom trabalho, um melhor emprego? Plante dedicação, gratidão no seu atual trabalho. Você quer uma família unida, uma família dedicada uns aos outros? Comece se dedicando à sua família. Tem que começar por você. Vamos deixar o orgulho de lado, a arrogância de lado e vamos ser mansos e humildes como o Senhor foi e é. Irmãos, não vos enganeis, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Guarde isso no seu coração, assim como eu estou guardando no meu. Tá legal? Até a próxima, tá? Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.